Boa tarde, boa noite, né? 6h03 já, boa noite, meninas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, porque eu ensino você a ser independente financeiramente, trabalhando pertinho dos seus filhos, dentro da sua disponibilidade de faturar bem. Eu sou a Débora Chiari, que é criadora do método Locação na Prática, e eu tô aqui para mostrar que isso sim é possível. Hoje vamos falar de um assunto leve, mas não por ser leve, não menos importante. É um assunto que eu acho que todo mundo tá hoje o foco é esse, que é Instagram. Como trabalhar com Instagram, como você consegue mostrar sua autoridade no Instagram hoje em dia, que hoje o assunto é esse, né? E aí eu tô aqui, principalmente, né, para quebrar aquela objeção de que você precisa ter conta grande, que você precisa ter conta com mais de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil seguidores para vender. Isso foi uma ideia muito do passado, tá? Lá no começo do Instagram, quando, né, começou a bombar, começou a cair na graça do povo, o Instagram realmente tinha aquela questão do número de seguidores, né? Tinha muito seguidor, contas com muitos seguidores, geralmente eram mais celebridades, pessoas conhecidas, que tinham por que ter seguidores, né? As pessoas sempre... aliás, o Instagram, todas as redes sociais, elas foram criadas porque a gente tem aguçada essa nossa curiosidade de saber da vida das pessoas, de saber o que está acontecendo. E o Instagram no começo era muito isso, e outra, era só fotos, era uma rede social de fotos. Então, quem tinham boas fotos, geralmente tinham seguidores. E só que isso, de um tempo pra cá, ele caiu por terra essa questão, porque muitas pessoas começaram a se destacar no Instagram porque começaram a usar a ferramenta de forma mais estratégica, de forma mais inteligente e principalmente para monetizar algum tipo de conteúdo, algum tipo de produto para vender. E hoje o Instagram é sim a maior ferramenta, né? Eu posso falar que é a maior da atualidade para vender. Seja você, se você seja vendedora de produtos, de serviços, se você é uma empresa, se você é uma pessoa física, jurídica, você sempre está se autopromovendo, você sempre está vendendo. Então, até uma das coisas que eu vim trazer aqui é que hoje a gente não pode a gente não pode lidar com a marca, seja ela qual for. Vou trazer aqui a da locação. A marca não é uma loja, não é um lugar, a marca é você, né? Isso tem acontecido com cada vez mais frequência, né? A marca é a gente a gente vira influencer da nossa própria marca. Então, hoje em dia, se é muito bom quando alguém te chama de blogueirinha, né? Que falam, nossa, que é blogueirinha e tal. Então, eu vou começar a live falando isso. Se alguém te chama de blogueirinha, ótimo, maravilhoso, você já tá num ótimo caminho. Porque realmente hoje é uma coisa que é necessário. E eu não entendia isso, até porque não é que eu não entendia, né? Há 3 anos, né? Pouco menos de 3 anos, era outro momento, né? A gente fala 3 anos, realmente é pouquíssimo tempo atrás. Mas as coisas mudam muito rápido e evoluem muito rápido. Então, assim, eu acho que do ano passado pra cá, o Instagram ele potencializou muito como ferramenta de vendas. Então, eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha trajetória, como é que eu tive que aprender isso na prática, tá? Mas eu quero deixar bem claro isso, porque principalmente para quem tá começando, que as pessoas que estão aqui é porque estão começando, às vezes podem se sentir um pouco acuadas até, no sentido de, não, mas eu não tenho seguidores, quem que vai querer comprar de uma loja que tem 80 seguidores, 100 seguidores? Pensa, todo mundo começa pequeno, né? E até um tempinho atrás eu fiz aqui uma sequência de stories para mostrar que o seguidor, eu comprovei nos stories, eu deixei até lá no destaque, porque eu achei muito importante isso, porque às vezes a gente não entende, como eu não entendia. Eu também tinha essa ilusão de que, meu Deus, tem que ter muitos seguidores para ser considerada uma marca boa, uma marca renomada, né? E é mentira, quando você começa a estudar, começa a entender como é que funciona, isso tudo cai por terra. E aí eu deixei lá essa sequência de stories exatamente para mostrar para vocês como é que tava
os meus números nesse Instagram, que era uma conta pequena, né? Na época que eu fiz os stories era menor ainda, hoje a gente tá com um pouco mais de 470 seguidores. Na época eu tinha acho que em 200 e pouco, e eu mostrei lá como que estavam os números, né? E eu justifiquei o porquê que os números estavam tão bons. E eu vou falar mais ao longo aqui da live. Eu fiz o meu roteirinho, eu gosto de escrever, e eu fiz o meu roteirinho e eu deixei ele no carro. Aí eu tive que passar tudo pro computador aqui rapidinho, só pra eu não me perder. Então, deixando bem claro esse primeiro ponto de que assim, vamos parar com esse negócio de preciso de ter seguidores pra conseguir vender, de jeito nenhum, tá? As pessoas, claro que é bom ter seguidor, lógico que é, porque assim, quanto mais seguidores, assim, a gente pensa que é uma grande peneira, né? Quanto mais seguidores você atrai, mais a chance de cair dentro dessa peneira, que é o quê? O seu peixinho, é o seu cliente. Então, quanto maior o tanque, mais provável que você consiga pegar os peixinhos. Se o tanque é pequenininho, você vai ter que caçar o peixinho aí. Se o tanque é grandão, você tem que caçar é mais fácil de você achar. Só que, aí que tá, qual é a qualidade desse tanque? E aí que eu vou começar falando disso, né? Como antigamente que eu digo, sei lá, 2, 3 anos atrás, não precisa ser tão antigamente, como as pessoas tinham muito essa questão, esse apego no número de seguidores, veio uma onda absurda de compra de seguidores, de automações, que hoje a gente vê que assim, é tudo que você não deve fazer. Então eu vou começar a live falando que você não deve fazer de jeito nenhum, de jeito nenhum, absurdamente. Prometam pra mim que você nunca vai fazer isso. Ou se um dia passar na cabeça de vocês joga pra lá, porque não façam isso, porque realmente assim, é um negócio que afeta ao longo prazo, tá? Que é, primeiro, compra de seguidores, que eu já tinha falado. Eu acho que como eu disse, antigamente era mais comum porque a gente não tinha esse conhecimento, mas ainda hoje tem muitas pessoas que sentem até aquela tentação de, né, vou comprar, são só 1000 seguidores, mas é só pra eu começar, é só pra as pessoas não acharem que não tem ninguém aqui. Eu vou te explicar o porquê que isso é tão ruim. Quando você compra seguidores, seja qual fase for do seu Instagram, se você for pequeno, grande, isso acaba com o seu engajamento ao longo do tempo. Por quê? Aqui o que eu sempre falo, que eu sempre caio em cima, e as pessoas que entendem, que estão no marketing digital, elas explicam, é que assim, o nosso intuito, a gente que está trabalhando com o Instagram, que tem o Instagram como uma ferramenta de marketing, de divulgação do nosso trabalho, a gente quer atrair o quê? Cliente, certo? Não quero atrair seguidor. Eu não sou influencer, eu não sou... E olha, que até para esses casos, tá? Depois que a gente começa a analisar, a gente começa a ver que também quais são esses números e o que realmente atrai. Às vezes tem aquelas contas gigantescas que a conversão é mínima, né? Então, até o poder de venda da influencer, dessa conta, de fazer alguma divulgação, diminui. A gente aprende a analisar tudo isso, tá? Mas vamos começar do começo, não vou me atropelar aqui não. Então, quando você em algum momento compra, voltando lá, né? Quando você compra o seguidor, você vai comprar um monte de perfil fake, um monte de perfil vazio, um monte de perfil que não vai converter em vendas pra você nunca, jamais. Ela vai ser um número lá. E isso vai totalmente contra daquilo que a gente tá querendo. A gente quer cliente, né? Queremos sim um perfil com muitos seguidores. Queremos o que falam, né? O arraste pra cima, o famoso arraste pra cima. Queremos ter uma conta com muitos e muitos 1000 seguidores. Mas queremos seguidores com qualidade. Então, assim, seguidores que potencialmente podem virar seus clientes. Não gente que tá sem fundamento e nem sabe por que tá te seguindo. E quando você compra os seguidores, você já entendeu o que acontece, né? E aí também, não é nem só isso. Depois, mais pra frente, quando tem a questão da entrega do Instagram, do algoritmo, toda aquela que a plataforma usa, quando você tem esses perfis vazios que te seguem, o Instagram sabe disso. Então ele sabe e ele enxerga a sua conta como uma conta vazia, como uma conta, e ele não entrega o seu conteúdo, né? E hoje tá muito mais difícil de conseguir entregar o conteúdo, porque tem muito mais gente fazendo, né? Antigamente você via que eram poucas pessoas
pessoas que faziam live, que faziam post todo dia, que estavam lá super interagindo, né? A gente vê lá nos primórdios, eram poucas influenciadoras, blogueiras mesmo, que conseguiu. E foi daí mesmo que nasceu. E as marcas perceberam que era uma ótima ferramenta, porque se as blogueiras conseguiam fazer isso, conseguiam se autopromover, imagina o que você não consegue fazer com um produto. Então foi daí que veio essa revolução, né, do Instagram. E hoje realmente está muito mais difícil do que um ano atrás, que está muito mais difícil de 2 anos atrás, e o ano que vem vai estar mais difícil que hoje, porque as pessoas estão sabendo disso, as pessoas estão trabalhando em cima disso, mas também não significa que isso seja uma objeção pra gente. Ah, não, então tá muito difícil, eu não vou trabalhar com Instagram. De jeito nenhum, a gente tem que aprender a fazer certo. Então, primeira coisa a não fazer é comprar seguidores. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. A segunda, eu vou colar aqui pra eu não deixar ninguém, fazer aqueles grupos de engajamento, sabe? Que tem muito, ainda tem muito. Infelizmente, às vezes eu entro, eu participo de alguns grupos, assim, grupos de empreendedores mesmo, e às vezes, na inocência, você vê as pessoas fazendo assim, olha gente, eu fiz um post lá, dá pra vocês comentarem? Dá pra vocês curtirem? E assim... De novo, você vai encher o seu Instagram de informações que não vão te levar a lugar nenhum. Tem um negocinho, que aí já é um negócio até um pouco mais aprofundado, que chama Pixel. Que é assim, falando bem superficialmente, tá? Esse Pixel, ele funciona assim. A pessoa que entrou no seu Instagram um dia, você consegue através das ferramentas do Instagram, fazer um remarketing para ela. Então você já, tipo o que acontece mesmo com as marcas grandes, né? Um exemplo aqui, a Dafit. Você já entrou na Dafit algum dia? Depois vira um inferno, porque você vê o anúncio da Dafit 30 vezes por dia. Por quê? Porque eles fazem o remarketing, é exatamente isso. E todo mundo consegue fazer isso. Você com uma conta comercial, você também consegue fazer isso. Seja a conta grande ou seja a conta pequena. Então, a ideia realmente é você atrair uma pessoa que já esteja um pouquinho... interessada no seu produto, alguém que seja sua persona, né? A gente ainda não falou de persona aqui, mas eu vou falar, tá? Eu acho que cabe uma live inteirinha só pra falar de persona, mas resumindo muito, persona é aquela cliente perfeita que você quer. A gente vai montar, a gente vai entender como monta a sua persona, mas resumindo é isso, é aquela cliente que é aquela perfeita. Pensa numa cliente perfeita, é a sua persona. Então é essa que você quer trazer pra cá. E aí, quando você começa através desses grupos de engajamento, enfim, você começa a trazer um monte de gente que não tem nada a ver com a sua persona. E aí elas vão deixando aquela pegadinha lá. E aí você vai ficar passando né? Se você tiver o Pixel, depois, quando você começar a fazer um tráfego ainda no seu Instagram, você vai ficar gastando dinheiro com pessoas que não são interessantes para você, que não vão virar seus clientes. Então aqui, trazendo para alocação, o nosso foco é o quê? Primeiro, mães, porque 90% das nossas clientes são mães, tá? Pode ser pais? Podem, só que assim, a gente já é um perfil comportamental. Quem que vai decidir isso mesmo? O pai pode até ir buscar, mas quem que vai pedir pro pai buscar? A mãe. Então a mãe que vai resolver. Então assim, o nosso foco é mãe. Vamos pegar mães. Quem é que tá mais no Instagram, mais ativo, que fica vendo novidade e tal? Mães. Então, esse é o nosso foco. Aí, se você começar a trazer um monte de gente que não tem nem filho, que não tem nada a ver com criança, tá, você vai ter um perfil com curtidas, você vai ter um perfil com até uns comentários, aí também você vê que é uns comentários super vazios, é tipo um coraçãozinho, uma carinha, ai, nossa, que linda, nossa, que gatinha, comentários super vazios que não te ajudam em nada. E depois, quando você começar a fazer um tráfego, isso aí vai bagunçar toda a sua conta, porque você já não tá organicamente de uma forma saudável no Instagram. Então, não fique participando. Eu sei, às vezes a gente cai na tentação, fala, vai lá, dá uma curtidinha. Mas não faça isso. Confia em você que vai dar certo, tá? Mesma coisa eu falo dos sorteios. A gente vê um monte de sorteio por aí, né? Não entre nessa também, tá? Na minha opinião agora, tá falando, eu acho que sorteios, eles podem sim ser bem-vindos quando você tem algum intuito por trás. Como, por exemplo, você faz um sorteio com alguma loja,
algum parceiro que o público tenha muito a ver, que a sua persona seja muito próxima. Então, não vai ter aquela estranheza de... Quando é uma coisa muito nada a ver, você vê aqueles perfis que ficam fazendo um monte de sorteio, um iPhone, não sei o que, sigam todas as pessoas que estão aqui, aí tem 40 pessoas que você nem sabe de onde é. O que acontece? A pessoa segue, depois do sorteio ela para de seguir, porque ela nem sabe porque que ela começou a te seguir. Então, isso aí não é interessante pra gente, porque, de novo, você vai bagunçar todas as suas métricas, né? Só o fato daquela pessoa ter entrado, ter ficado e ter saído, o Instagram já vai estar computando aquilo. E você vai bagunçar tudo. Então, também não caiam nessa, tá? Sorteios, na minha opinião, eu acho que podem sim ser bem-vindos, né? Alguma data comemorativa, alguma coisa. Eu já fiz sorteios na Túnel. Conforme eu fui estudando mais, amadurecendo mais, eu acho que eu fui fazendo escolhas muito mais assertivas, mas, né, a gente também vai tentando. Tanto que falam que o Instagram é um grande tentar, né? Você vai tentando, porque às vezes você não tem certeza o que vai agradar e o que não vai. Até na live que a gente fez com a Marion, né, ela comentou isso. Ela falou, às vezes você faz um conteúdo, você fala, nossa, esse aqui vai ser demais. Aí você põe lá, nossa, não dá uma mínima bola, sabe? Aí você fala, e aí? Aí às vezes você grava um videozinho assim super improvisado e aquilo bomba porque as pessoas gostam, enfim. Mas, continuando, né, não vou entrar depois nesse assunto, eu até aconselho, quem não assistiu, assista a live com a Marion, porque ela é uma especialista, então ela fala de forma profissional, né, até um pouco, entrou muito no que eu tô falando, eu tô repetindo aqui. E... os sorteios, grupos de engajamento, aquele negócio segue de volta, sabe? Então, assim, agora já trazendo também pra loja. Será que todo mundo que te segue você precisa seguir de volta? Não tem sentido. Porque imagina, no começo, beleza, 100 pessoas, 200, são clientes, sim. Mas faz sentido você seguir todo mundo de volta? Não faz, né? A pessoa tá te seguindo porque ela quer algum conteúdo seu. Ela tá interessada em alguma coisa que você tem a oferecer pra ela, né? Não o contrário. Eu acho que é até um pouco... pessoalmente falando, tá? Eu acho que é até um pouco invasivo, né? Imagina, eu começo a seguir uma loja e depois a loja me segue de volta. Eu vou achar meio estranho. Eu vou falar assim, mas que essa, né? Enfim. E a mesma coisa, outra coisa que eu lembrei também, aquelas mensagens automáticas. Pessoalmente, eu não gosto, tá? Vai muito de cada um, mas eu acho que também é um pouco invasivo você ficar mandando, ou quando você posta faz um post novo, você manda pra todo mundo. Eu não sei, eu sempre tento me colocar do outro lado, né? Então, eu acho às vezes um pouco invasivo, assim, você recebe às vezes uma mensagem de uma pessoa que você nem lembra quem é, né, de uma loja, e aí você vai lá, que ela tava em live, mas aí ela parou a conexão e tá lá, um monte de sinalzinho lá pra você, enfim. Então, essas coisas são o que não fazer. Tá bom, Débora, vamos lá, né, por que fazer? Então, eu já vou começar, eu coloquei aqui pra eu falar bastante do meu começo, né, no Instagram, porque eu comecei sem saber absolutamente nada. Eu comecei assim, sabia que eu tinha que ter uma conta no Instagram, mas na minha cabeça, lá no final de 2018, porque eu criei o Instagram antes de começar a operar, então a minha primeira alocação foi em janeiro de 2019, eu criei o Instagram, eu acho que em novembro de 2018, por aí. Então, eu era totalmente leiga disso, eu não tinha absoluta ideia de como fazer isso. Pra mim, o Instagram era o quê? Eu tinha que ter os meus produtos lá. Mas eu também entendia que, assim, beleza, eu tinha que, sei lá, eu tinha que convencer o cliente que o meu serviço era bom. E aí eu também já pensava naquela questão do desafio que muita gente não conhecia, nem sabia do que se tratava a locação de brinquedos. Então eu tinha 2 trabalhos, eu tinha que antes de convencer a pessoa em alugar comigo, eu tinha que convencer a pessoa eu tinha que explicar o que eu fazia. Então enfim, tá bom, comecei bem devagar, bem amadora, bem assim, tipo, postava umas fotos nada a ver. Eu fiz questão de deixar lá, tá? Eu nunca arquivei, nunca deletei nada. Até se vocês quiserem, pode ir lá, roda lá a página da Túnel até o final lá, vocês vão ver que era medonho. Nossa, o começo era medonho, não sei, enfim. Aí depois eu fui começando a entender o que tinha que ter, o que não tinha. Comecei a entender essa questão do conteúdo, mais ou menos, né? Comecei a entender o que eu precisava realmente apresentar o meu serviço, mas ao mesmo tempo explicar o que era.
Então eu comecei a fazer pequenos conteúdos super simples, assim, falando o que era locação, como funcionava, quem já tinha locado, alguns exemplos de locações que a gente usa e nem percebe. Colocava também, isso aí foi muito instintivo, assim, começava a colocar, tipo, aqueles memezinhos, que é o que chama atenção, né, assim, uma historinha, alguma coisa, mas depois eu fui entendendo, fui estudando e fui entendendo que tudo tem um motivo, né, tudo é estratégico. Então, hoje é muito mais comum, a gente ouve diariamente, gerar conteúdo, todo mundo tem que gerar conteúdo. E foi um negócio que, assim, do ano passado pra cá deu um boom, sabe? A pandemia, eu acho que veio pra esse setor pra dar uma movimentada muito boa, porque acho que todo mundo que se viu trabalhando em casa ou começando um novo negócio se viu no Instagram. E aí, era a ferramenta que tinha e o negócio começou. Por isso que eu falo que hoje é bem mais difícil, né? Você conseguir atingir, porque tem muito mais gente fazendo. Então, quando eu falo, gerar conteúdo, tá bom, mas que tipo de conteúdo? Então, vamos lá, trazendo de novo para locação. Né, no conteúdo em geral, são 4 pilarezinhos que falam que você deve levar em consideração na hora de gerar um conteúdo. O seu conteúdo, ele deve necessariamente inspirar, entreter, simplificar ou ensinar, deixa eu copiar que eu perdi um. Era ensinar, entreter, era lá. Inspirar. Inspirar, ensinar, entreter e simplificar. Então, o que são essas coisas? Ensinar é justamente ensinar o que é o seu produto, o que é o seu serviço. Você precisa educar o seu cliente, né? Ele não sabe, ele tá lá, ele achou legal, ele caiu de gaiato lá e ele tá te seguindo. Mas, principalmente no nosso mercado, a gente precisa muito ensinar o que é. Porque o cliente não sabe, ele não entende. Ele fala, mas o que é esse negócio de período? Mas não tô entendendo, mas é por semana? Então, assim, você tem que estar sempre ensinando, né? Você tem que estar sempre treinando, né, a sua audiência. Porque você também tem que pensar que todo dia vai entrar gente nova, né? Não pensa pequeno, não pensa assim, não, mas eu só tenho 200 seguidores. Não, mas se entrar uma pessoa por dia, já é uma pessoa nova que caiu lá e não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, o ensinar é muito disso. Você precisa ensinar o que é o seu produto, o que é a sua marca, como faz, como funciona, o que ela pode te trazer. Então, são vários conteúdos que ensinam a sua audiência em relação ao nosso produto, tá? Inspirar é qualquer coisa que gere algum pingo de inspiração. Aí não precisa necessariamente ser com a sua marca, né? Você pode, algum momento, aqui trazendo muito pro nosso mercado, as mães se conectam muito com mães. Então, assim, quando você traz esse momento da maternidade, quando você traz alguma questão, quando você levanta alguma questão, seja ela mais profunda, seja ela mais emotiva, ou seja mais engraçadinha, você inspira de alguma forma, né? Então, aí é uma questão de criar uma conexão com a sua audiência. O simplificar é aquilo que a gente mais vê, assim, tipo, 5 dicas de filmes para assistir no Netflix com seu filho, 5 passeios para fazer durante a pandemia, sei lá, coisas assim que a gente vê muito. E esse tipo de conteúdo, ele tem um grande potencial de ser compartilhado, de ser, né, porque é uma coisa que, assim, não fala nada da sua marca, não fala nada quem você é, mas isso aí vai trazer mais gente para sua conta, que também é uma das intenções, né? A gente vai falar bastante também aqui de funil de vendas, tudo, então é uma coisa que tem tudo a ver com a outra. Então eu falei do ensinar, do inspirar, o entreter porque isso é o que falam assim, né? Na empresa, vamos pensar também numa empresa lá. Quem já trabalhou em empresa sabe, né, como é que é. Às vezes você tá lá, tá cada um lá na sua mesa, na sua baia e tal, e não tem o momento do cafezinho, o momento que vai todo mundo pra copa tomar um cafezinho, aí bate um papo. E são nesses momentos que às vezes você consegue convencer a pessoa, né? Até falam que os grandes negócios são fechados em almoços. Por quê? Porque é um momento descontraído, é um momento que você se desarma um pouco, é um momento que você se entrega um pouco mais, né? Você deixa a pessoa ali te levar. Então,
tem que ter isso também na nossa conta, né? Pensa que a gente tá numa eterna negociação com o cliente. Então a gente também tem que transparecer isso. Você também tem que mostrar que você é uma pessoa normal. E isso também remete muito à questão da humanização, que todo mundo fala hoje em dia, mas não, eu preciso humanizar a minha conta. Sim, você precisa humanizar a sua conta. Como que você faz isso? Você precisa ter a sua identidade lá, né? Se é você a marca, se é você responsável, você precisa mostrar, se mostrar, entendeu? As pessoas precisam confiar em você antes de confiar na sua marca. E a melhor forma é você se apresentando, é você aparecendo. Não tô falando de jeito nenhum que é pra você abrir sua vida, né? Imagina, eu também sou uma pessoa que eu sempre falo isso, eu nunca pensei em trabalhar com Instagram porque eu era uma pessoa super low profile, totalmente. Eu nunca tive, assim, esse negócio de aparecer, até na minha conta pessoal, né, quando eu tinha, eu não era aquela pessoa que ficava postando stories, sabe, que tinha Snapchat, Twitter, tudo, não, eu era uma pessoa super tranquila, que ficava lá meses, só que quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu percebi que é assim que precisa fazer, entende? Você pode fazer uma conta sem aparecer? Lógico que pode, né, você pode fazer o que você quiser, você não é obrigada a nada. Mas saiba que você vai estar deixando negócio ali. Porque às vezes as pessoas vão deixar de se conectar com você. E aí quando você é puramente uma loja, você é puramente lá uma instituição, tanto fez pra pessoa, né? Ela pode se identificar como não e pode ir lá e fechar com a outra. Você entende? Porque a gente precisa criar... Ai, toda bagunçada. A gente precisa criar essa conexão com a nossa audiência, é uma conexão emocional mesmo, né? É uma troca. As pessoas gostam de interagir, né? Não é à toa que as redes sociais são tão famosas e são tão dissipadas no mundo, porque as pessoas gostam disso, né? As pessoas se conectam com pessoas. Isso, assim, a primeira lei do marketing é essa, assim, dos grandes negócios, as pessoas se comunicam, se conectam com pessoas, né? Então, se você vai comprar um produto, tudo bem, mas ela vai se conectar com a pessoa que está comprando o produto, e não o contrário. Então, a gente tem, é instinto. Então, por isso que falam, essa parte de entreter. Você mostra um pouquinho como é, aí você pode até trazer muito... Já aproveitando um assunto para entreter e ao mesmo tempo ensinar, você pode colocar ali, não sei, talvez operações do seu dia, você pode mostrar como que é, né, os seus bastidores, claro, sempre tomando muito cuidado com o que você mostra, né, você tem, que eu falo, a gente tá humanizando a marca, mas assim, não é a casa da mãe Joana, você não pode mostrar qualquer coisa, né? Você tem que mostrar aquilo que tem a ver com você, que tem a ver com os seus valores, da sua marca e aquilo que vai agregar para o cliente também, para o futuro cliente, né? Que é isso que a gente quer. Então, aí que tá um entreter. Então, eu já falei o ensinar, o entreter, o simplificar e qualquer outro. Eu já falei todos. Falei o inspirar, ensinar, entreter e simplificar. Então, assim... Até uma dúvida que falam eu tô na dúvida, eu posto ou não? Esse conteúdo, ele encaixa em alguma dessas quatro? Ele encaixa nesses 4 pilares que eu falei? Se eles encaixam, vai com fé. Não é necessariamente que vai surgir efeito. Às vezes você precisa postar N vezes para você conseguir ter algum tipo de melhora. Mas, assim, eu falo que você precisa ver esses 4 questões para você também não trazer algo negativo para sua marca, que é isso que a gente não quer de jeito nenhum. Então, enfim, superada essa parte, né, a gente precisa sim humanizar, a gente precisa sim estar presente, a gente precisa se apresentar como marca, né, a gente tem muito que aprender com as blogueiras, tá? Muito, né? É uma profissão que, assim, era super mal falada, né? Todo mundo, é blogueira, blogueira. Até hoje, né? Tem esse tipo de preconceito, mas a gente tem que super aprender com elas, principalmente com aquelas que vendem mesmo, aquelas que... Porque, assim, elas se autopromovem, né? Elas conseguem se autopromover, conseguem promover marcas e é um mercado milionário. Então, hoje em dia é assim, né? O jogo é assim. Já foi a época de propaganda ficar só na revista, ficar só na televisão. Tanto que a gente vê grandes marcas, né? De todos os tipos, muito presente no Instagram, né? Muito ativo no Instagram, não só como um catálogo.
E aí, trazendo essa questão só de catálogo, que era o que eu achava logo no início, quando eu montei o meu Instagram, que era um catálogo, e depois eu vi que não era, né? Ele deve mostrar os seus produtos, necessariamente. Ele tem que ter, assim, 80% do conteúdo que você coloca lá tem que ser de acordo com o que você vende, que no nosso caso é serviço de locação. Então, a gente, 80% de todo o conteúdo, de todo o tempo que a gente tá lá, tem que ser falando do nosso serviço, tem que ser mostrando os nossos produtos, tem que ser vendendo. Vendendo, quando eu falo, não é efetivamente, não é vendendo. Olha aqui, gente, esse jamperô, a locação, sai por. Não é assim. É vender indiretamente até, né? Quando você posta um vídeo de uma criança brincando, você tá vendendo, porque aquilo pode gerar interesse da pessoa, né? Daquela mãe que tá olhando e falando, nossa, era isso mesmo que eu queria? Ai, deixa eu chamar essa menina aqui. Entendeu? Então a gente vende o dia inteiro. E é essa a intenção, né? É isso que a gente quer. A gente não quer virar influenciadora, a gente quer virar influenciadora da nossa marca. Então, quando eu comecei a Túnel, eu comecei sim postando as fotos. E aí, uma coisa muito importante, que foi uma coisa que eu tive lá no começo, é que assim, eu pensava, gente, não vai ser fácil eu apresentar um novo serviço para as pessoas, um novo serviço que ninguém conhece, um serviço que as pessoas tendem a ter um preconceito, porque até então não era nada conhecido. Hoje tá um pouquinho mais fácil, tá? Porque você fala de locação de brinquedos, a maioria conhece. Ainda você vai encontrar muita gente que não conhece, mas a grande maioria conhece. Lá quando eu comecei, a grande maioria nunca tinha ouvido falar. E é isso que eu falei, eu estava em São Paulo, né? Já falei isso aqui algumas vezes. Eu estava em São Paulo, né? Capital, assim, era onde tinha o maior número de empresas, era em São Paulo. Mas muita gente não conhecia. Então foi uma das minhas preocupações logo no início. Eu falei, mas poxa, como é que eu vou apresentar o serviço, quebrar essa objeção, esse preconceito que a pessoa tem e conseguir vender o meu serviço? E aí uma das primeiras coisas que eu tive, assim, sacada, que eu acho que me ajudou muito, foi que eu postava foto dos produtos sim, só que eu postava sempre fotos verdadeiras. Eu fiz uma força-tarefa aqui de tirar fotos boas, não fiz com profissional, tá? Eu mesma montei um estúdio na minha sala, botei um lençol, comprei TNT, aproveitava a melhor luz do dia, tentava, né? Eu não tinha ring light, nem sabia o que era isso, enfim. E foi assim, fiz as fotos dos produtos que eu tinha. E eu postava sempre as fotos reais do produto, porque eu pensava, como eu digo, sempre, que eu sempre me colocava no lugar do cliente, né? Sempre, sempre, sempre. E aí eu pensava, como cliente, talvez eu ia pensar, poxa, esse produto tá legal, mas será que é assim mesmo que ela tá me mandando? Será que ela não vai me mandar um produto todo quebrado, arranhado, sujo? Então, foi daí que eu tive essa ideia. Eu falei, não, é bom eu apresentar o meu produto. Eu não tinha tantos produtos assim, então não foi um negócio assim absurdo pra eu tirar foto de todos. Eu tirei foto de todos e conforme eu ia comprando, eu ia tirando foto, até que teve um momento que ficou um pouco insustentável e aí eu parei de trabalhar, mas eu já tinha, né, eu já tinha um pouco da confiança da minha audiência e ao mesmo tempo eu já tinha outro tipo de material, eu já tinha bastante material de cliente usando, eu já tinha bastante videozinho que as clientes me mandavam ou que me marcavam e isso também é importante, é uma sugestão assim que eu acho que tem que ser, se você não começou ainda, já bola aí uma estratégia de ter isso dentro, de incorporar isso no seu Instagram, né? Eu falo que assim, o Instagram hoje em dia, ele às vezes é muito como um programa de televisão. As pessoas assistem literalmente o Instagram, a gente tem essa referência da televisão, né? Então, às vezes as pessoas entram na nossa página já esperando o que vai ter. E se você criar essa rotininha, se você tiver já essa padronização, as pessoas sim, a gente tende a gostar do que já é esperado também, né? Então, assim, como eu falo, às vezes é legal, eu sempre fiz isso, tá? Eu vejo que funciona. Vai muito isso aí eu tô falando por pura experiência minha mesmo. Eu sempre procurei dividir o Instagram da Túnel em sessões. Então, assim, no começo eu fazia por cores, tá? Se vocês forem lá na Túnel e for até o final, vocês vão ver. Eu fazia uns templates super simples, porque eu era também um zero à esquerda, eu não sabia mexer em absolutamente nada. Eu fui assim, fuçando, eu descobri que não era tão difícil, mas eu ainda não sou uma grande conhecedora, tá?
Mas assim, hoje em dia tem ferramentas muito mais práticas, muito mais fáceis e até para mexer tá muito mais intuitivo. A gente vai falar disso também, não vou me atropelar. Então, eu fazia sessões mesmo. Então eu tinha 3 cores, eu tinha amarelo, verde e laranja. E cada cor remetia a um tema. Então assim, eu não vou me lembrar agora, mas eu lembro que era muito assim. Uma cor eu falava do serviço de locação em geral, porque é isso, eu queria ensinar a minha audiência o que era locação de brinquedos. Então, eu sempre trazia um dado, eu sempre trazia alguma informação, alguma coisa do tipo. O verde, que eu lembro que era alguma coisa referente a túnel do brinquedo. Então, era sempre alguma informação a túnel do brinquedo. Não só o serviço de locação genuinamente, era a túnel. E o laranja, eu acho que era o amarelo e o verde. E o laranja era sempre alguma coisa relacionada à maternidade, que é isso, né? É o momento do cafezinho, é o momento de inspirar, essa questão. E funcionou muito bem no começo, né? Eu comecei do zero, comecei do nada e fui tendo, né? Fui começando, fui fazendo, aí vai atraindo, aí uma pessoa vai compartilhando e você vai indo, né? Mas aí, peraí que só que eu me perdi. Não, eu não quero esquecer de falar nada. Então, as fotos dos produtos estavam lá. No começo, quando eu não tinha foto de cliente, principalmente, eu só postava foto minha, dos meus produtos, né? Tava lá cheio de foto de produto. A partir do momento que os clientes começaram a me postar, marcar tudo, aí eu comecei a deixar um pouco as fotos de produtos e comecei a focar mais na dos clientes. Então, eu tinha 4 sessões, 5, né? Porque aí tinha as minhas fotos e as fotos dos clientes, que eu deixava sempre, eu fazia sempre questão. E isso que eu comecei a falar, que é muito importante. Se você ainda não pensou numa estratégia de ter essa sessão de clientes, na Túnel, eu bolei como assim, momento tuninho. Então, todo mundo sabe que quem já segue a Túnel sabe que vai entrar lá, pelo menos 1, 2 vezes por semana, vai ter o momento tuninho. Que é o quê? É uma sessão que eu criei, carinhosa em relação aos nossos clientes. Então, assim, lá eu tenho sempre conteúdo de mães que marcam, mães que mandam. Quando as mães marcam, eu peço pra me mandar, pra eu poder postar no feed. E aí eu já fiz hoje, né? Hoje que a gente já tá muito mais avançado em relação à identidade visual, tudo. Hoje eu já tenho um templatezinho para aquilo, que é o momento tuninho, é tipo o mural da Túnel. E isso, além de você criar prova social, você apresenta os produtos também, né? Então você consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Você tem a prova social e você vende ao mesmo tempo. Então é uma das vantagens que a gente como locação tem, né? Porque quando é uma loja, você posta lá uma pessoa usando e é só uma prova social. Fala, ó, fulana comprou. Mas não necessariamente o produto, porque às vezes não é o mesmo produto, enfim. Então a gente consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então essas oportunidades é muito bom a gente aproveitar, né? E aí quando eu comecei a entender isso, o negócio foi indo, né? E aí eu comecei a estudar bastante de marketing digital, como é que faz, entender os números. E aí eu vi que era exatamente isso. E aí a principal questão é a consistência, tá? Porque, de novo, às vezes você tem uma conta, né? A gente vê um monte de conta aí de 30, 40, 50, 100 mil pessoas, aí você vai ver na foto, tem 9 curtidas. Sabe, assim, ou essa conta já comprou muito seguidor, ou compra, ou já comprou no passado, ou essa conta, ela é morta no sentido, o Instagram não entrega o conteúdo dela, porque pensa assim, com a gente passando assim, a gente curte, às vezes a gente curte alguma coisa sem nem ler inteiro. Então, se só tem, sei lá, 5 curtidas numa conta de 50 mil seguidores, é porque o Instagram nem tá entregando aquele conteúdo, nem tá chegando. Então, muita gente que segue nem sabe, nem lembra da conta. Às vezes não acontece com você que você tá lá olhando, aí você vê e fala, nossa, quem é essa pessoa? Aí você entra e fala, por que eu tô seguindo? Você nem sabe o porquê que você estava seguindo. Então, essa questão do gerar conteúdo, hoje em dia, é importante por causa disso, porque a gente precisa cuidar da nossa entrega, né? A gente tem aquela questão do engajamento. Então, se você tiver uma conta pequena, que foi até o que eu postei nos stories, né? Naquela série de stories, que era uma conta de 200, acho que tinha 276 seguidores, e eu tava com alcance, acho que de 140 mil. Era tipo um negócio absurdo, assim, tá? Sem nada. Então era um negócio tipo muito absurdo. Você fala, como?
Mas por quê? Porque eu tava aqui todo dia, eu tava fazendo live, eu tava tendo muita interação, né? Eu abria a caixinha e eu tinha interação, né, de vocês me perguntavam, eu respondia. Então tudo isso conta pro Instagram, tá? Outra dica também muito importante é que assim, toda vez que o Instagram lança alguma coisa nova, usa, porque ele quer que você use. Então a sua entrega vai ser muito melhor. Então é até por isso que quando tem os Reels, né, que tem um monte de Reels aí que viraliza, é exatamente por isso, porque o Instagram quer que você use o Reels, porque o Instagram, por que veio, o Reels foi criado por quê? Para disputar diretamente com a outra ferramenta. Então, ele quer que você use. Ele não quer que você use o outro, o vizinho. Ele quer que você use aqui. Então, se você usar, você vai longe, né? É uma coisa que confesso que eu ainda não engatei muito no Reels. Mas assim, os que eu fiz, eu já vi que teve muito retorno, sabe? Muito retorno mesmo. E... Então, assim... Quando lança uma ferramenta nova, use porque provavelmente o Instagram vai te entregar melhor porque você está usando a ferramenta deles. E também assim, quanto mais variedade de ferramentas você utilizar, melhor vai ser a entrega. Então quando você for fazer os seus posts, faz estático, faz carrossel, faz vídeo igual eu tenho aqui que a gente chama de Nutella, faz vídeo... live, faz IGTV, faz de um tudo, stories, tudo é importante, tá? Então é importante a gente se conscientizar disso. E a partir do momento que eu me conscientizei, eu percebi que eu ia ter que aparecer, né? De alguma forma ou de outra, eu ia ter que estar aqui. E isso vai ficando um pouquinho mais natural, né? É o que eu falei, você não precisa mostrar a sua vida toda, mas mostre como é a sua marca, como que funcionam os seus processos. As pessoas gostam disso. Às vezes, falta isso pra pessoa fechar, tá? Às vezes a pessoa fica, mas eu não sei como é que é o processo de higienização. Aí você vai, grava um vídeo mostrando, às vezes era aquilo que precisava. Então, tente apresentar de formas diferentes, tá? E aí foi isso também, eu acho que a evolução do Instagram da Tune foi isso. Hoje, eu tenho uma conta acho que tem pouco, deve estar em 7.050 seguidores. É uma conta pequena, se você for ver perto do que a gente vê hoje, não é uma conta grande, né? Só que é uma conta que tá muito mais engajada do que há um ano atrás. Porque é isso, eu comecei a aplicar tudo isso que eu fui aprendendo do meio do ano pra cá. E é uma coisa assim tão natural que quanto mais você aplica, mais vai tendo entrega. E aí até se por algum motivo você fica um tempinho fora, um pouquinho ausente, o prejuízo não é tão grande. Quando você vê, você tá tendo seguidor, você tá tendo... E também o que eu percebi é que assim, eu tô cada vez mais atraindo seguidores melhores. Então assim, seguidores mais certeiros, seguidores que já estão dispostos a alugar. Então é uma coisa muito mais simples de você convencer. Então isso é muito importante, mas eu acho que a gente consegue depois de um amadurecimento, né? Então as dicas que eu posso dar é essa, principalmente para quem tá começando. Comece, não faça do seu Instagram um catálogo de fotos, tá? Até o que eu falo, que eu não gosto, eu tenho um pouco de ranço disso. Daquelas lojas que só postam foto do fabricante. Eu já falei isso também. Porque aí parece que você tá na loja da Fisher Price, parece que você tá no Instagram da Safety First. Poste sim, eu acho que você tem que postar essas fotos, porque a sua cliente, ela precisa entender qual produto com as dimensões e tudo. Sim, mas também poste os produtos de outras formas. Grava um vídeo montando e desmontando ele. O vídeo de um bebê usando, né? Então assim, você postou a foto da Mamaru lá, ela inteirinha, a foto institucional, mas aí depois amanhã você posta uma foto de um bebezinho usando, um bebezinho dormindo, que isso com certeza vai conectar muito mais com aquela mãe que talvez esteja procurando alguma coisa, mais do que a foto. Depois ela vai entrar na foto para pegar, mas quanto custa, qual que é o peso permitido, entendeu? Aí ela vai procurar, mas não é aquilo que vai atrair ela, tá? E isso também é uma questão muito importante para quando a gente começar a fazer tráfego, tá? A gente vai entrar mais nesse assunto. É que eu fico até um pouco receosa de falar nisso, porque muita gente não entende ainda o que é o tráfego, tá?
Tem muita gente que ainda tem aquela ideia de que para fazer tráfego você precisa ser uma loja imensa, que você precisa gastar muitos R$ 1.000 para fazer tráfego, e não é isso, tá bom? Você pode começar com R$ 10 por dia. Eu acho que o mínimo, inclusive, é menos, inclusive. Dá para fazer menos, bem menos. E então... E é uma coisa que tem muito retorno, tá? Tem muito retorno porque, de novo, a gente consegue atingir, o nosso objetivo é atingir a nossa persona, que eu vou falar aqui mais pra frente o que é. Mas conforme a gente vai afinando o nosso processo, a gente vai chegando mais perto dela, tá? Então, o tráfego é sim muito importante, a gente vai falar bastante dele aqui, porque é sim uma das estratégias de crescimento, é uma estratégia ótima, para não falar maravilhosa, de captação de cliente, tá? E para não falar também essencial, tá? Hoje em dia a gente precisa sim fazer tráfego. Não ainda também o que eu vejo muita gente falando é que assim, é lógico, pagando tá entregando. Mas não é isso, é que assim, a pessoa ainda não entendeu como funciona o Instagram, né? E não é isso que você precisa pagar para entregar, mas como eu falei, tem muita gente disputando o mesmo tanque, é muita gente ali com a varinha de pescar no seu tanque. Então, se você tiver um pouquinho de vantagem, você pode conseguir um pouquinho mais de peixe, né? E ao mesmo tempo, também não é que assim, não, então eu não vou fazer nada, eu vou pagar, eu prefiro pagar do que ter que cuidar. Também não é assim, porque assim, é uma coisa influencia totalmente, diretamente na outra. Então, se você já tem um bom engajamento orgânico, se a sua conta já tá lá por si só, puramente 100% orgânica, você já tem um bom engajamento, você já tem bons números, um bom alcance, um bom entrosamento com a sua audiência. Quando você começar a fazer isso aqui de tráfego, o resultado vai ser muito maior do que se a sua conta tá aqui no chão e você bota um monte de dinheiro, entendeu? Uma coisa leva a outra. Ele só dá um empurrãozinho nos seus conteúdos. Mas não é que seja necessário, né? Para começar, você não precisa fazer. Você começa direito, faz as liçõezinhas que a Marion ensinou pra gente lá na live, deixa a casa arrumada, né? Vai lá, assiste, que é muito importante. Entenda esses pontos que eu falei aqui, que você não deve fazer de jeito nenhum. O negócio hoje é ter constância, é ter uma determinação mesmo, porque não é fácil, só que o resultado vem, tá? E assim, se a gente for falar de divulgação, um Instagram, você pode falar, de tráfego tem que pagar, mas então o valor que você talvez pagaria em outro tipo de divulgação é muito maior, né? Vai fazer uma campanha numa revista para ver quanto custa, vai fazer um comercial na TV para ver quanto custa, né? Vai contratar influenciadora. Vou falar disso aqui também, porque eu já fiz com a Túnio, tá? Eu acho que tem bons resultados, sim. Só que também tem outros cuidados que a gente tem que tomar. Você tem que ter um cuidado muito, um olhar muito atento para saber escolher qual influenciadora. Você tem que entender, você tem que saber ler os números que ela te passa para você ver se aquilo vai ser bom pro seu negócio. Como eu te disse, não é porque a pessoa tem 15 milhões de seguidores que ela vai ser boa para sua marca, né? Um exemplo que eu vou dar, vocês já viram aquelas páginas de comédia, de piadinha? Veja quantos milhões de seguidores tem naquelas páginas. Aquilo lá é um conteúdo altamente compartilhável, porque você vê a piadinha lá e você marca. Ou de signo também, né? Você marca alguém, você manda pra alguém, você não sei o quê. Repara se eles vendem alguma coisa. Eles não vendem nada, porque é um público totalmente frio. É um público que tá lá pra rir. Não tá lá pra comprar nada, né? Então é diferente. E é isso que eu tô falando. É isso que eu quero que vocês entendam. Que a nossa ideia aqui é atrair cliente, né? Não é atrair seguidor. Seguidor, a gente abre uma página de comédia, a gente pode fazer alguma coisa, tudo bem, cada um no seu quadrado, mas assim, a gente quer vender, então vamos criar essa audiência de forma estruturada, de forma inteligente, né? Vamos começar a trazer pessoas que vão agregar para o nosso conteúdo também. Então, as dicas que eu dei, né, várias aqui da Túnio, deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma. A questão dos produtos com os bebês, com as crianças, assim, faz muita diferença, tá? Às vezes a gente fica um pouco receosa, você fala, mas eu não vou postar a foto do cliente. Realmente, você não vai postar se você não tiver autorização. Pelo amor de Deus, peça sempre autorização pro cliente. É fundamental, né? Se assim, você pediu, ou se ele mandou por livre e espontânea vontade, pergunta, fala, olha, eu posso fazer um post com esse vídeo? Porque tem casos que a pessoa não deixa, tá? Você
não entra nessa, ela me mandou, eu posso. Não, eu sempre, assim, isso foi uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre perguntei, até porque a gente tá lidando com crianças, né, com a imagem de crianças. E aí eu já tive caso, assim, que a mãe me mandou, assim, lindo, e aí eu nem tinha perguntado nada, e ela falou, só que pelo amor de Deus, não posta em lugar nenhum, porque senão meu marido me mata. Eu não ligo, mas ele me mata. É só pra você ver que ele tá amando a cadeirinha. Eu falei, imagina, não vou postar de jeito nenhum. Então é um cuidado que a gente tem que ter também, tá? Sempre com muita responsabilidade, né? Tudo é direito de imagem, hoje. Então, mas assim, a grande maioria deixa, tá? Eu tô falando alguns casos, mas 95% das mães que postam é porque elas querem, porque elas estão tão felizes. E isso é aquilo que eu trago, que eu falo também da conexão. Às vezes ela te marca porque você já teve algum tipo de conexão com ela. Ela tá te retribuindo alguma coisa. E inconscientemente, tá? Às vezes, então, você vai chegar num nível que você não vai nem precisar pedir. Tá? No começo peça pra todo mundo. Você entregou o brinquedo lá, no dia seguinte fala, oi, bom dia, tudo bem, gostaram? Ai, gostei. Você pode me mandar uma foto, um vídeo pra gente postar no nosso Instagram, Aí ela vai mandar de boa vontade. Peça sempre. Mas vocês vão perceber que uma hora vai ser tão natural que as mães vão querer aparecer no Instagram. Elas vão querer que o bebê delas estejam lá, né? E é legal, é gostoso, porque aí você posta um monte de coisa, e é criança grande, é criança pequena. Eu amo o meu momento tuninho, eu adoro lá, e eu acho que, assim, tem que ter. Eu não posso passar mais de, sei lá, 3, 4 postagens sem ter um momento tuninho. Essa questão do feed organizado, a gente falou muito, né, da Marion, que eu falei 3, 4 posts. Tem gente que faz aqueles posts certinho, comigo não funciona, porque eu não sou essa pessoa organizada, eu já falei aqui. Então, assim, eu entendo que eu preciso criar um feed harmônico, um feed bonito, só que tem que ter a ver comigo, né? Tem que ter a minha cara. Então, assim, se eu fizer aquela coisinha assim, bonitinha, primeiro que não vai ter nada a ver comigo, e segundo que eu não vou fazer, porque é aquela coisa, não, hoje tem que ser a foto X, putz, mas não tem a foto X, então eu não vou postar, entendeu? Aí que começa o erro. Então, na dúvida, posta, tá? Essa é outra dica também, eu não lembro se a gente falou lá na live, mas é uma dica muito importante, assim, não fique esperando pra começar, começa. É o que eu tô falando, vai lá ver como que era o Instagram da Tune do brinquedo, era medonho, era horrível. Gente, era terrível. Às vezes eu olho, eu falo, tem 30 curtidas, eu falo, meu Deus, como que 30 pessoas curtiram isso? Era horrível. Mas enfim, a gente vai evoluindo, e eu acho muito bom, porque aí agora a gente pode comparar. Então, essas são as dicas. Que é mais? Mostrar os seus produtos, que eu falei aqui, de várias formas. O funil de vendas, eu vou só dar uma introduzida nele, eu também não vou entrar muito, porque é um conceito que a gente deve ser, sim, a gente tem que conversar, porque é muito importante, a gente tem que trabalhar o funil, mas o funil de vendas basicamente é aquele funil que, assim, a boca dele, a parte mais larga, é todo mundo que cai na sua conta, é aqueles que caem de gaiato, é aquele que cai no meme, que você, o meme, marque uma mãe, aí um monte de gente marca, é aquela pessoa que caiu lá, tá? Aí o meio do funil é a parte de conscientização, que é onde você tem que educar, onde você tem que ensinar, onde você pode entreter, entendeu? Então aí você precisa trabalhar esse meio do funil, que é o quê? Para as pessoas que caíram lá de gaiato, elas começarem a entender o que você faz, pra, né, falar, nossa, que legal, nossa, gostei disso aqui, poxa, que legal, não sabia que isso existia. E aí o fundo do funil é a venda, é onde que você fala assim, esse é meu produto e custa tanto, tá? É efetivamente a venda. Então a gente tem que trabalhar muito bem esse funil de vendas, para você ter gente entrando sempre, né? Gente nova entrando no funil, trabalhando esse meio para e conseguindo atrair as pessoas para você e vendendo, que é isso que a gente quer. Então, assim, você não pode ter um Instagram que só vende, ou um Instagram que só tá... Os de comédia que eu falo é o topo do funil, é só topo, o povo só vai lá, eles não tem meio, não tem fim, não tem nada. Então, a gente que quer vender, a gente que vai estar vendendo um serviço, a gente precisa trabalhar os 3 níveis. E aí, vamos falar também mais pra frente
como trabalhar esses 3 níveis, quais são os melhores conteúdos para trabalhar, que é importante, e até na venda em si, né? A Aline tá falando que ela tá na vibe que não postando nada com medo de começar errado e não começa. Exatamente, a gente fica com medo e não começa. Aconteceu comigo e assim, posta, né? Eu fiz um curso uma vez de marketing digital e aí as pessoas tinham muito esse medo, né? E aí ela falava, gente, você por acaso é a Beyoncé? Não é, então as pessoas não vão nem reparar, tá? O que você postou ou não. No máximo elas vão olhar na hora e falar, beleza. E passou, sabe? É um negócio nosso, é um receio muito nosso. A gente fica tão assim, até de aparecer, a gente fica tão nervosa, tão nananã, mas assim, as pessoas, cara, elas estão vendo quantos Instagrams por dia, quantas fotos elas vão ver. Então, posta, testa, entendeu? Se não deu certo aquela, beleza, testa outra e vai indo, sabe? Esse medo é o medo paralisador que eu chamo, porque eu já tive muito ele também, né, de você ficar com tanto receio que você para. Então, tem uma frase muito sábia que diz, antes feito do que perfeito. Então, faça. Inclusive, se você começa perfeito, é porque você começou tarde. É porque você demorou muito, já era pra você ter começado há muito tempo. Se você começou, se você já começou muito bem, se você começou já, nossa, mandando muito, olha, porque você perdeu tempo. Você já era pra ter começado perdeu o time da coisa. Porque ninguém começa perfeito, né? Então, comece, simplesmente comece. E é isso mesmo, hoje, principalmente essa live, eu quis mostrar isso, que a conta pequena, assim, totalmente, é uma crença, sabe? Os números, principalmente número de curtida, o comentário até conta um pouco mais, né? Os salvamentos e o compartilhamento é o que dita bastante, tá? A gente fala que tem pesos maiores, então assim, quando um conteúdo, ele tem sabe, quando salva lá naquela bandeirinha, então ele tem, sei lá, peso 3, foi muito bom. Aí quando a pessoa compartilhou, que manda na setinha, ela tem peso 2. Quando ela curtiu, ela tem peso 1. Não, faltou, né? E tem um comentário. Mas assim, a ordem é essa, né? De maior pro melhor, de maior pro menor. É o salvamento, compartilhamento, comentário e curtida. Então a curtida é o último do último, né? Lembra que eu falei que às vezes a gente fica lá rodando o perfil e você curte sem nem saber o que tá se tratando? Então, se você compartilhou, se você salvou, é porque aquele conteúdo foi muito interessante para você, né? Você realmente notou ele. A curtida é a última das métricas, então não liga para isso. Não foi à toa que o Instagram tirou as curtidas, tá? Porque realmente virava era uma briga de ego. E curtida a gente fala que é métrica de ego. É só isso. E número de seguidor também. Isso é só pra você falar, e a minha conta tem tantos mil seguidores. Tá bom. Mas e aí? Quantos que convertem para cliente? Qual que é o seu engajamento? Né? O que adianta você ter uma conta de 100 mil pessoas e o Instagram entrega para 1%? Para 0,5%? Porque é uma conta morta. Então, tipo, pra quê, né? Enfim. Eu acho que eu até comentei também na outra live, foi que assim, a analogia é uma loja, sabe? Tem muita loja que faz isso, que a loja é nova, sei lá, e aí contrata um monte de figurante pra estar lá dentro. Aqueles figurantes, eles não vão comprar, eles estão lá só pra você passar na frente e falar, nossa, aquela loja tá cheia. Pra loja ainda pode até funcionar, nem sei se eles fazem isso ainda, mas pro Instagram não funciona porque é um algoritmo que manda, não é a gente. Então, assim, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, e a principal mensagem que eu quero deixar hoje é isso, comece o quanto antes, comece postando, tudo bem, vai errar, até você conseguir entender qual é a sua identidade visual, qual que é a paleta de cores, vai testando, é bom testar no começo, é ótimo testar no começo justamente por isso, porque você vai testando e pouca gente tá vendo, né? Se você já quer, imagina, você começa a fazer um monte de besteira com um monte de gente, aí a vergonha é maior, então vai testando. Eu vou encerrando aqui, que o Instagram já tá me avisando, que daqui 1 minuto e 27 segundos ele vai me derrubar. Muito obrigada. Hoje tá sendo feriado em vários lugares, né? Aqui pra mim foi normal, mas se você tá no feriado,
bom resto de feriado, bom final de semana e beijão, valeu!